Olá, amigos. Voltamos para mais uma aula. Nós estamos na aula 8 do nosso curso, né? E hoje eu vou falar sobre o item 4, diferenças salariais, tema muito importante, bastante importante. E por que é importante? Porque grande parte das reclamatórias trabalhistas, né, contém esse título, contém essas diferenças a serem calculadas, a serem pagas ao reclamante. As diferenças salariais, elas têm diversas possibilidades, né? Então, eu vou citar aqui 4 tipos de diferença, mas desde que você saiba fazer qualquer uma dessas 4, qualquer outro tipo de diferença que se apresente nos autos, você vai poder encaixar com base nesses exemplos que eu estou citando. Então, vale lembrar novamente que as diferenças na ordem de elaboração dos cálculos, né, sempre devem ser calculadas antes das demais verbas. Então, todas as vezes, isso eu tenho citado várias vezes durante as nossas aulas, a ordem de cálculo das parcelas definidas nos autos. Então, diferenças salariais está na primeira ordem. Então, é a primeira verba que você deve calcular, porque dela dependem outras verbas, né? Então, calculou diferenças salariais, ela somada ao salário, né? Diferença mais o salário vai servir de base de hora extra, adicional noturno e assim por diante. Vou relacionar aqui e vamos estudar algumas hipóteses. Então, como eu disse, nós vamos ver aqui 4 tipos de diferença. Existem outras diferenças, mas são quatro tipos que eu vou citar aqui, que são as mais recorrentes na Justiça do Trabalho, são as que mais se aplicam na Justiça do Trabalho. Outras podem aparecer, mas, como eu falei, pode se encaixar em qualquer caso desses. Então, nosso primeiro caso, eu vou falar sobre diferenças salariais em face da diferença de piso da categoria. Nesse caso, as diferenças são devidas pelo empregador, né, quando o valor pago ao funcionário a título de salário é inferior ao piso salarial determinado na convenção coletiva da categoria, ou seja, categoria do funcionário, né? Na convenção coletiva está expresso a base de cálculo, o salário mínimo a ser pago a cada trabalhador, está expresso em cláusula convencional, e o trabalhador não observou essa cláusula, ou seja, pagou um valor a menos do que aquele valor que está expresso na convenção coletiva. Isso gera uma diferença salarial. E você diz, ninguém acontece isso, e acontece muito. Grande parte das diferenças, né, está relacionado com a não observação do piso salarial que está posto, que está consignado numa convenção coletiva. Então vamos ver um caso concreto. Então vamos ver o que diz a sentença. O reclamante comprovou nos autos, através das convenções coletivas juntadas, que o piso salarial da categoria era superior aos salários pagos mensalmente em todo o período contratual. Isto posto, diferem-se as diferenças salariais entre os salários pagos e os pisos salariais consignados nas convenções coletivas colacionadas aos autos. Reflexo sobre aviso prévio, 13º salário, férias, terço de férias e FGTS 11,2%. Então vamos lá. Eu sempre tenho falado para vocês também que vocês façam um resuminho da condenação e façam já a exposição dos dados. Isso é bastante importante porque isso facilita o trabalho da realização dos cálculos. Então, nosso resumo lá, processo, número tal, né, reclamante, reclamado, a data de admissão, 1º de março de 2012, demissão, 30 de setembro de 2012. Piso salarial da categoria, R$ 1.200. Então, esse piso é o que estava lá na convenção coletiva. E o empregador não observou esse piso quando no pagamento dos salários. O salário pago no período, R$ 1.080. Então, reflexos dados pela sentença sobre aviso prévio, 13º salário, férias indenizadas, terço de férias e FGTS 11,2%. Vamos aos cálculos. Então, a primeira planilha, título Diferenças Salariais, período, mês e ano, né? Qual é o valor devido? É o valor que estava consignado na convenção coletiva, R$ 1.200 para todo o período.
Qual é o valor pago? Aquilo que está consignado nos recibos de pagamento, juntado aos autos. Nesse caso, R$ 1.080. Diferenças devidas, então R$ 120 em cada mês. Tá? Então isso está bem expresso. Fator de atualização, valores atualizados, né? Total parcial R$ 1.323,41. FGTS R$ 148,22. Total devido R$ 1.471,64. A segunda planilha é relativa aos reflexos das diferenças salariais. Então, mês e ano é o mês da rescisão contratual, né? Mês de setembro de 2012. As verbas, aviso prévio, 13º salário, férias, terço de férias. As proporções, 30 dias para o aviso prévio, 7/12 para 13º, 7/12 para as férias e 1/3, né, de férias. E os valores conforme a última diferença apontada entre o salário devido e o salário pago, no caso R$ 120, e daí feitas todas as proporções com base nessa diferença. Total devido dessa planilha nós temos R$ 470,71, beleza? Muito bem. Vamos falar agora sobre diferenças salariais, o segundo caso, refere-se à equiparação salarial. Então, equiparação salarial, quando vocês observarem isso nos autos, isso refere-se a uma diferença salarial, né? E por quê? Porque em determinadas oportunidades, o funcionário ele exerce, ele faz a sua função, ele faz o seu trabalho, né, com a mesma perfeição técnica de um outro funcionário. Então ele realiza o mesmo trabalho, né, com a mesma qualidade técnica, iniciou na empresa em um período próximo daquele que iniciou, que começou a trabalhar o outro funcionário. Aí tem detalhes técnicos, nós não vamos entrar nos detalhes jurídicos, né? Mas eu estou abordando a questão quando ela já está posta pela sentença. Então, quando vocês observarem que a sentença deferiu em favor do funcionário, em favor do reclamante, equiparação salarial, isso refere-se a diferenças salariais. E por que equiparação? Porque o funcionário trabalhava na mesma função do seu colega de trabalho e recebia uma remuneração menor. Nesse caso, o reclamante elabora o seu pedido, né, entra com a petição inicial requerendo essa diferença, comprova por prova testemunhal, muitas vezes, que exercia aquela função na mesma qualificação técnica do seu companheiro de trabalho, e o juiz, convencido dessa equiparação, determina as diferenças salariais em relação aos salários pagos dele e do paradigma, né? Então vejamos um caso concreto, um caso de uma sentença. Então vamos lá. O reclamante alegou na exordial ou na petição inicial que realizava o mesmo trabalho desempenhado pelo senhor Pedro e com a mesma perfeição técnica. Ambos iniciaram suas atividades quase no mesmo período, ou seja, com apenas um mês de diferença. Entretanto, sempre recebeu remuneração inferior àquela paga ao paradigma. As provas testemunhais comprovam o relato autoral, aquilo que o reclamante falou na inicial. Em razão do exposto, são devidas as diferenças requeridas entre os salários pagos ao reclamante e paradigma, com diferenças reflexas sobre aviso prévio, 13º salário, férias, terço de férias e FGTS 11,2%. Vamos lá. Resumo da condenação e dados do caso. Então, processo número tal, vara, reclamante, reclamado, admissão 1º de 9 de 2012, demissão 30 de março de 2013. Salário pago ao reclamante, R$ 1.400. Salário pago ao paradigma, R$ 1.800, ou seja, temos uma diferença de R$ 400 mensais nesse caso. Reflexos, conforme deferido pela sentença, então sobre aviso prévio, 13º salário, férias indenizadas, terço de férias e FGTS 11,2%. Vamos ao cálculo. Título da planilha: diferenças salariais em face de equiparação salarial. Diferenças salariais
tracinho equiparação, ou diferenças relativas à equiparação salarial. Então, o título ele tem que estar sempre expressando aquilo que a sentença determinou. E esse título, por exemplo, é bem claro. Diferenças salariais, equiparação. Não deixa nenhuma margem de dúvidas quando da elaboração da conta. Então, período, né, mês e ano, setembro de 2012 a março de 2013. Valores devidos. Então, o salário pago ao paradigma, R$ 1.800. Valor pago ao reclamante, R$ 1.400. Diferença devida mensal, R$ 400. Atualizando essas diferenças, né, e aplicando o FGTS, nós temos um total dessa planilha na ordem de R$ 4.905,45. Segunda planilha, reflexos das diferenças salariais. Então, mês e ano. Então, ali março de 2013 para aviso prévio. 13º salário, férias e terço de férias. E 12 de 2012 para o 13º relativo ao período de 2012. Está ali as proporções, né? Fazendo uma ressalva ali sobre o 13º, somando-se as proporções do primeiro período ali de 2012 e 2013, nós temos 7/12. É o mesmo período trabalhado, então mesmo período contratual, ou seja, somando-se os meses de setembro até março de 2013, nós temos 7 meses trabalhados. Né? E é o mesmo período das férias, então a proporcionalidade das férias, 7 meses trabalhados por 12, beleza? Valores devidos com base na última diferença encontrada, R$ 400, então aviso prévio ali seria integral, R$ 400, e as demais verbas, 13º, férias e terço de férias, de forma proporcional ao período de cada verba, ao período trabalhado. Atualização, né? Total da parcela dos reflexos, com o FGTS, já exceto as férias indenizadas, nós temos um total de R$ 1.573,52. Muito bem, agora vamos falar sobre diferenças salariais, é o terceiro tipo de diferença salarial, referente a reajustes convencionais. Tá? Então, esse é um outro tipo. Digamos o seguinte, o trabalhador está lá na empresa e tal, e o empregador pagando o seu salário mensal. Chega na época do reajuste convencional, alguns trabalhadores, algumas empresas, e eu volto a repetir, é uma coisa até que meio comum na Justiça do Trabalho, ao invés de pagar o reajuste correto, aquilo que está posto na convenção coletiva, por exemplo, a convenção determinou que o reajuste fosse de 9,5%, e o empregador simplesmente paga 5%, deixa de pagar a diferença, e muitas vezes uma diferença substancial ao funcionário, simplesmente ele diz que vai pagar 5% e pagou 5%. Então, após o encerramento do contrato, ou mesmo no decorrer do contrato, o funcionário entra com essa reclamatória requerendo essa diferença. Então, essa é uma diferença salarial em face do reajuste convencional não cumprido pelo empregador. Vamos ver um exemplo. Então, sentença. Verifica-se nos autos, conforme requerido e comprovado pela parte autora, que o reajuste convencional aplicado para o mês de setembro de 2011 ficou abaixo do reajuste convencional, remanescendo diferenças em favor do autor. Como comprovado nos autos, a empresa concedeu o reajuste de 5% quando deveria aplicar 9,5%, conforme o consignado na cláusula 3ª da Convenção Coletiva 2011/2012, colacionada aos autos. Resultam, portanto, devidas as diferenças requeridas na prefacial, ou seja, na inicial, né? Então tem uma diferença aí de 4,5%, de 9,5% para 5%. Reflexo sobre 13º salário, salários férias, terço de férias e FGTS 8%. Vamos lá, resumo da condenação. E dados do caso. Então, processo, resumir, então, processo, reclamante, reclamado, né? Admissão, 1º de setembro de 2011, demissão, 30 de março de 2012. Salário pago ao reclamante no período, R$ 1.400,
e a diferença de reajuste era 9,5%, a empresa pagou apenas 5%, uma diferença de 5% percentual. Reflexo sobre 13º salário, férias indenizadas, terço de férias, né, e FGTS 8%. Vamos aos cálculos. Planilha, diferença salarial, reajuste convencional. Nós temos ali o mês e ano, valores pagos, diferença percentual devida, 4,5%. Então vejam bem, a diferença é apenas de 4,5% sobre o salário não reajustado. Vejam que a empresa reajustou em 5%. Nesse caso eu peguei o salário não reajustado, não o salário já composto dos 5%. Nesse caso é o salário sem 5% e aplico os 4,5% de diferença. E ali a diferença resultante, R$ 63,00, que corrigido no total da planilha com o FGTS, nós temos R$ 750,38. Reflexos, a mesma coisa do cálculo anterior. Então, título, reflexos das diferenças salariais, período, mês e ano. Então, mês e ano referente ao pagamento de cada parcela, então do aviso prévio, do 13º de 2011, do 13º de 2012, das férias indenizadas e do terço de férias. Nós temos ali o total devido, já com o FGTS de 8% nesse caso, né? Então, total parcial dos reflexos, R$ 230,49, FGTS 8%, exceto férias indenizadas, 12,38%, total devido, R$ 242,88. Muito bem, vamos para o quarto caso das diferenças salariais, a quarta verba, né, relativa a diferenças salariais que a gente está demonstrando aqui. Isso refere-se ao enquadramento funcional. O que quer dizer enquadramento funcional? Veja bem, nesse caso, as diferenças salariais elas são calculadas em razão de alteração de cargo. Então, digamos o seguinte, o trabalhador estava na empresa na função de um auxiliar qualquer, passa ao cargo da gerência. Só que no período que ele é transferido de cargo, né, subiu de cargo, o trabalhador continuou pagando o mesmo salário. Muitas vezes para economizar, né, muda o cargo, muda a função é escrita, descrita como gerente do setor, o coordenador daquele setor, né, e provavelmente uma pessoa anterior ou no quadro mesmo da empresa, aquele cargo tem uma remuneração maior, e uma vez que o reclamante consegue comprovar isso, talvez de forma documental ou de forma testemunhal nos autos, o juiz defere essa diferença, e essa diferença daí deve ser calculada com base no novo cargo. Vamos ver o que diz a sentença para esse caso. No período compreendido entre janeiro de 2010 até a rescisão contratual, o réu deixou de pagar ao reclamante os salários devidos para a nova função, exercida pelo mesmo a partir de janeiro de 2010, restando devidas diferenças na ordem de R$ 600 mensais, né? Então, nesse período, ele deveria receber R$ 600 a mais. Então, nesse caso, o juiz já está dando a diferença que é devida para cada mês até a rescisão contratual. Reflexos devidos, então, em decorrência das diferenças sobre aviso prévio, 13º salário, férias, terço de férias e FGTS 11,2. Resumo da condenação: processo número tal e vara, reclamante e reclamado. Data de admissão: 1º de janeiro de 2010, demissão 31 de 7 de 2010. Salário pago ao reclamante, R$ 1.400. Salário da nova função, R$ 2.000. Diferença deferida, R$ 600. Então, no resumo da condenação, reflexo sobre aviso prévio, 13º salário, férias indenizadas, terço de férias e FGTS 11,2%. Vamos aos cálculos. Então, planilha: diferenças salariais em face ao enquadramento funcional. Período de cálculo: janeiro de 2010 a julho de 2010. Salários devidos, R$ 2.000 nesse período. Salários pagos no período, R$ 1.400.
diferenças devidas R$ 600. Nós temos ali FGTS 11,2, total devido para a planilha 1, R$ 4.670,40. Abaixo, planilha de reflexos das diferenças salariais. Mês e ano, né? Verbas, proporção das verbas, né? Diferença devida com base na última diferença apontada, no caso R$ 600, as proporcionalidades ali, então, aviso prévio 600, 13º salário 7/12 de 600, R$ 350, férias 7/12 de 600 igual a R$ 350, 1/3 de férias é igual a 1/3 sobre as férias, R$ 350 é igual a R$ 116,67. Total parcial dos reflexos, R$ 1.416,67. FGTS, exceto sobre as férias indenizadas, R$ 76. Total devido na planilha, R$ 1.492,67. Todos esses cálculos e todas essas planilhas que nós estamos apresentando, eu acho assim bem interessante que você pegue a sua calculadora, veja, por exemplo, o que você deve notar numa planilha dessa. Então, período de cálculo definido. Então, janeiro de 2010 a julho de 2010. Né? Se os valores estão batendo, se o FGTS foi aplicado corretamente sobre o valor. No caso dos reflexos, vejam o período. Então, nesse caso aqui, nós temos janeiro a julho de 2010, 7 meses. Por que lá está 7/12? Porque é uma proporção lógica em relação ao período contratual. Então, 7/12, né, corresponde ao período de janeiro a julho, 7 meses. Né? 1/3 de férias. FGTS aplicado sobre o valor dos reflexos, exceto as férias indenizadas. Como foi feito esse cálculo? É interessante que você exercite o cálculo através dessas planilhas e, se possível, monte essas planilhas no seu computador. Né? Caso você queira, então, em nosso site, no nosso escritório modelo, onde estaremos disponibilizando várias planilhas, né? Vários tipos de cálculo e todos os exemplos e todas as parcelas, como devem ser calculadas, isso você vai encontrar no escritório modelo também. Então, lá você poderá pegar uma planilha já pronta e efetuar os seus cálculos. Isso já para efeito de cálculo já dentro dos autos, né? Com base já em sentença, em determinação sentencial e com base no que deve ser realizado já num cálculo pericial de liquidação. Beleza? É o que eu tinha para hoje. Quero agradecer a sua atenção e até a próxima aula. Muito obrigado.